Pai Senhor, igreja. Amém. Ei, Isaac, tinha como colocar o último slide do louvor aqui? O último? Em Isaías 40, diz assim: Quem mediu as águas na concha da mão e com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra no balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. E eu estava olhando esse slide do último, eu estava vendo a imagem de trás, e eu lembrei nessa palavra, e a palavra diz que Deus pega na concha da mão dele toda a água do mar, toda a água do planeta Terra. Esse é o nosso Deus, que a gente serve. E eu glorifico o nome dele por causa disso. Nosso Deus é grande. Aleluias. Deixa eu ver onde é que eu vou começar. Cadê o editorial? Irmãos, em João 20, 19 a 20, se vocês quiserem abrir, já deixar em João 20, que a gente vai olhar bastante. João, Lucas, 3 livros a gente vai olhar bastante. Obrigada, irmão Augusto. Que diz assim. Vou esperar um pouco para os irmãos abrirem. João 20, 19 a 20. Vou ler. Amém? Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Queridos, eu queria antes fazer uma pergunta para você e você responde para você mesmo. Lembre de uma pessoa que lhe ama agora, que você sabe que ela lhe ama. Sua mãe, sua namorada, a que você acha que lhe ama mais nesse mundo, de pessoa que está do seu lado. Eu quero dizer que Deus lhe ama muito mais. E que Ele tem um amor incondicional por você. Não importa o que você faça, Deus lhe ama da mesma forma. Ele lhe ama muito. E eu queria falar com vocês a respeito de quando Jesus Cristo veio e estava aqui na Terra como homem. E quando Jesus Cristo veio, ele escolheu 12 para acompanhá-lo. E esses foram os discípulos, os apóstolos. E enquanto Jesus Cristo estava aqui, os discípulos andavam sempre com ele. Jesus Cristo escolheu eles para que eles pudessem acompanhá-lo, para que os discípulos pudessem aprender mais do Senhor, né? Aprender de Jesus Cristo, as doutrinas. Jesus Cristo falava para ele quem ele era, dizia para os discípulos: eu sou Deus, eu sou o Salvador, eu vim para salvar vocês. Só através de mim vocês vão ter vida em abundância, só através de mim vocês vão ter a salvação para a alma de vocês. Eu sou o que vocês tanto esperavam. Eu sou aquele que vai preencher o vazio da sua alma. Eu sou aquele que vai lhe dar uma eternidade de gozo e alegria. E os discípulos, eles andavam com Jesus Cristo e escutavam tudo isso. E eles se alegravam na presença de Jesus. Eles andavam com o Senhor, seguiam onde Jesus Cristo ia pregar, né, falar dos ensinamentos dele. Os discípulos iam atrás. E os discípulos, por seguir a Jesus Cristo, foram testemunhas de muitos prodígios e milagres do Senhor. A gente sabe, assim, acho que todo mundo aqui já escutou que Jesus Cristo, ele curou cegos, ele fez mudo falar, ele fez coxo andar, ele fez endemoniado se libertar. Então, Jesus Cristo, no tempo que ele passou aqui como homem, ele andava e fazia, onde quer que ele passava, as coisas não ficavam da mesma forma. Jesus Cristo passava e tudo se fazia novo, e milagres aconteciam e coisas novas aconteciam. E os discípulos, eles participavam disso.
porque eles estavam ao lado de Jesus Cristo. E eles estavam firmes, felizes, né? Sabia que Jesus estava ali do lado, fazendo milagres, né? Eles estavam sempre, é o Senhor, Ele é o Senhor. Tanto que teve uma época que alguns duvidaram, né? Algumas pessoas que escutaram os ensinos de Jesus, se eu não me engano, fariseus, Jesus Cristo estava ensinando algo que foi um pouco pesado, assim, era uma palavra que não era tão fácil de se entender. E os discípulos disseram, Senhor, mas essa palavra é tão pesada. Aí Jesus Cristo, filho, se você não acredita, essas são as palavras. Mas aí diz como se assim, vocês podem sair, mas essas são as palavras. Aí ele disse assim, Senhor, mas onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, os discípulos, eles sabiam que Jesus Cristo era o Senhor. Eles sabiam e comprovaram com o olhar que o Senhor era o Salvador e só eles tinham as palavras de vida eterna. E Jesus Cristo ficou aqui, né, como homem, só que ele morreu. Jesus Cristo morreu, só que antes de Jesus Cristo morrer, ele já tinha dito para os discípulos, olha, eu estou aqui, eu vou morrer, mas me esperem, porque no terceiro dia eu vou ressuscitar. E eu vou mostrar a minha glória para a terra. Eu vou provar para vocês, a maior prova de todas, eu vou vencer a morte. Maior do que todos, vocês já viram esses milagres que eu fiz aqui? Os discípulos devem ter dito, vimos, Senhor. Pois é, agora eu vou fazer o maior milagre de todos, eu vou vencer a morte. E vocês me esperem, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas por 3 dias vocês não vão me ter aqui como homem. Mas no terceiro dia, podem me esperar, eu vou ressuscitar. E pronto, né? Jesus Cristo morreu, foi para a cruz por nós. Jesus Cristo foi lá, sofreu o que a gente tinha que sofrer, porque todos aqui são pecadores. Quem acha que não é pecador, vamos levar a palavra, atire a primeira pedra. Sabe, todos pecam ou por pensamentos ou por palavras, até mesmo não querendo a gente peca, porque nós somos pecadores. E Jesus Cristo veio, sofreu o que a gente merecia sofrer, para viver uma eternidade com Deus, para alcançar a salvação. E foi isso que Jesus Cristo fez. Ele morreu na cruz pelas nossas vidas, por todos os homens, por toda a humanidade, por toda a nação, Jesus Cristo morreu. E os discípulos viram que ele morreu. E quando os discípulos viram que Jesus morreu, eles ficaram desanimados. Os discípulos começaram a ficar, meu Deus, e agora? Para onde é que eu vou? Se Jesus Cristo não está aqui do meu lado, e agora, será que as palavras dele eram verdadeiras? Será que ele estava falando a verdade mesmo? Será que a gente viu? E começaram a esquecer das coisas que tinham visto, dos milagres que o Senhor tinha feito, das palavras que o Senhor tinha dito, que eles tinham tanta certeza no coração. Eles começaram a não crer mais, eles começaram a duvidar, eles começaram a ficar com medo, começaram a se acovardar. Né? E o que foi que eles fizeram? Lá nesse João 20, 19, que a gente leu, né? Diz assim que, se vocês perceberem, a gente leu, ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas. Então, o que foi que os discípulos fizeram? Eles se trancaram, porque eles estavam inseguros, eles estavam com medo. Porque, por mais que Jesus Cristo tenha dito tanto que ele ia voltar ao terceiro dia, mas eles não creram. Foi só Jesus Cristo se afastar um pouco, eles já retrocederam e ficaram trancados. Por medo, aqui no mesmo versículo, aqui na Bíblia prova que diz assim, reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus. Porque os judeus, eles perseguiam Jesus Cristo. E os discípulos estavam do lado de Jesus Cristo todo o tempo. Então, agora, quando os discípulos estavam do lado de Jesus Cristo, eles ficavam tranquilos, porque sabiam que Jesus Cristo estava ali e ninguém ia fazer nada com eles. Mas quando Jesus Cristo saiu, né, como homem, aí eles ficaram, vamos se trancar, porque agora os judeus vão perseguir a gente e a gente não tem mais Jesus Cristo aqui. Então, começaram a ficar com medo. Vou mostrar algumas passagens para vocês, para mostrar na Bíblia, né, que eles não creram, por mais que tenham escutado tanto. Jesus Cristo falar tanto, ver tantos milagres, os discípulos não creram. Diz assim, uns exemplos, em João 20, Lucas 24 e Marcos 16 são as passagens que falam a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E nessas passagens, às vezes,
vem repetido. Em 2 ou nos 3 livros, fala que a Maria, né, Maria Madalena, as outras Marias, as mulheres, foram ao 3º dia no sepulcro do Senhor. Levar óleo perfumado, né, para embalsamar o corpo. Não sei se eu estou falando certo, mas é esse o sentido. E quando chegaram lá, viram que o sepulcro estava vazio. Ao 3º dia, elas viram que o Senhor não estava ali. E o que é que era para elas pensarem? Que Jesus tinha ressuscitado. Mas elas não fizeram isso. Elas começaram a chorar, pensando que tinham roubado o corpo do Senhor. Elas viram o sepulcro vazio, e na frente do sepulcro tinha uma pedra de toneladas, assim, de muito peso, que só homens muito fortes poderiam tirar. E elas, mesmo assim, não acreditavam que era o Senhor que tinha ressuscitado. Preferiram acreditar que o Senhor, que tinham roubado o corpo, né? Só que Deus não deixou assim. Mandou um anjo para as Marias. E disse, por que vocês estão chorando? Elas começaram a chorar, né? Se angustiar. Por que vocês estão chorando? Porque levaram o corpo do meu Senhor. Não chore, porque Ele ressuscitou. Ele não disse para vocês que ia ressuscitar? Ele é um Deus que cumpre a palavra dele. Gente, o nosso Deus é o Deus que cumpre a palavra dele. Ele é fiel. Tudo que ele fala, ele cumpre. Ele não é igual a gente. O homem não é filho do homem para que minta. As promessas do Senhor se cumprem. Então, as Marias pegaram e ficaram. Eles disseram, ele não disse que ia ressuscitar? Pois vá aos discípulos e digam para ele que Jesus Cristo ressuscitou. Manda eles irem para Galiléia, onde Jesus mandou eles estarem lá para se encontrar com ele, que Jesus vai lá ao encontro deles. E as Marias foram. Tinha mais do que Maria, gente, mas é porque eu estou falando Maria, assim, tinha Joana, tinha outras mulheres. Então, elas foram lá nos discípulos e disseram, ei, a gente foi no sepulcro, tiraram a pedra, Jesus Cristo ressuscitou. A gente viu. Aí a Bíblia diz que eles olharam para as mulheres e não acreditaram. Achavam que o que ela estava falando era loucura, que elas tinham ficado doidas. E eles sabiam que Jesus Cristo tinha dito que no 3º dia ele ia ressuscitar. E eles não creram, né? Mas 2 foram até lá, que foi Pedro e outro, né? E eles chegaram lá e viram com os próprios olhos, né? Eles não acreditaram nas mulheres, chegaram lá, viram com os próprios olhos que Jesus Cristo realmente não estava lá. E a palavra diz que foi nessa hora que Simão, que foi um dos discípulos, não, foi o outro discípulo que estava com ele, que não cita o nome, disse, ele viu e creu. Então, pelo que ele viu, ele teve que ir lá ver para crer, né? E quando ele viu que o sepulcro estava vazio realmente, ele creu. E outro também, que é bem famosa essa história, foi Tomé, né? Tomé é conhecido como aquele que só creu quando viu. Que falaram para ele, ele foi o último a saber dos apóstolos, todos disseram para ele, olha, Tomé, Jesus Cristo voltou, Jesus Cristo veio aqui, falou com a gente. Ele, não, eu só acredito vendo e pegando nas mãos dele e no lado dele. Porque quando Jesus Cristo foi crucificado, né, ficou as marcas, e ele queria pegar para ver. E Jesus, pela sua misericórdia, deixou Tomé pegar para ver, e Tomé viu que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Então, eles estavam trancados por esses motivos. Por medo, né, como eu falei, por não terem confiado nas palavras do Senhor, porque perderam as esperanças. Perderam as esperanças lá no caminho de Emaús, onde tinham discípulos que estavam em direção à cidade de Emaús, estavam andando e Jesus Cristo veio e andou com eles, ao lado deles, quando Jesus Cristo tinha ressuscitado, né? Não tinha aparecido a eles, e do lado dos discípulos, Jesus Cristo veio e andou, e os discípulos estavam muito tristes, cabisbaixos, porque Jesus Cristo tinha morrido, né? E eles estavam tristes, porque, como eu disse, eles tinham parado de crer, porque não estava vendo Jesus ali do lado dele. E Jesus chegou para eles, eles não reconheceram Jesus, e Jesus perguntou, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão assim? E os discípulos disseram, você não sabe, aquele que estava aqui, que a gente acreditava que ia ser o nosso rei, que ia libertar o nosso povo, ele morreu. E a gente está triste, porque, não essas palavras, mas o que eles expressaram, a gente está triste porque a gente pensava que ele era o Deus que ia nos resgatar, né? Que as palavras dele eram verdadeiras. E o Senhor disse assim, eles falaram, né? Nós esperávamos, que está em Lucas 24, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel, eles falando, né? E Jesus lhe disse, como vocês
como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Então, assim, Jesus Cristo estava lá do lado deles e viu que eles estavam tristes, né? Os discípulos, eles estavam tristes, eles estavam desesperançosos, eles já tinham perdido aquela esperança tão grande que eles tinham, porque passaram um tempo sem Deus, o tempo de 3 dias que o Senhor já tinha avisado. E eles se trancaram. É bom frisar essa palavra. A atitude dele foi se trancar, os discípulos. Mas, como a palavra fala, né? O Senhor Jesus tinha prometido que ele ia voltar. E ele voltou. E ele cumpriu a promessa dele. Ao 3º dia, ele ressuscitou. E ele venceu a morte e ele trouxe salvação para todo aquele que nele crê, com o coração e confessa com a boca. Todo aquele que crê no Senhor Jesus com o coração, que ele ressuscitou com os mortos e confessa com a boca, é salvo. É isso que fala a palavra de Deus. E Jesus Cristo ressuscitou pela sua fidelidade, porque ele não mente, ele voltou. E a primeira coisa que ele fez foi chegar lá nos discípulos, onde eles estavam trancados. E em Marcos 16, 14, diz assim. Marcos 16, Marcos 16, 14. Então, Jesus Cristo voltou, né? E a primeira coisa que o Senhor fez foi ir em busca dos discípulos, né? Para falar com eles. E o Senhor veio, a primeira palavra que o Senhor deu foi uma exortação. Uma exortação é uma palavra de... Você vai falar para a pessoa que ela está errada, mas assim, no que ela está errada, por amor a ela. Para que ela possa ir para o certo, para que ela possa ir para o caminho certo. Isso é uma exortação de acordo com o Senhor, uma palavra com amor para o seu irmão crescer. Isso, entre uma igreja, uma comunhão que nós vivemos, isso é muito bom, porque é o crescimento da igreja. A exortação, Provérbios diz que o sábio, ele ama a exortação. O sábio, ele ama essa palavra assim, de dizer mesmo que ele está errado, porque às vezes a pessoa não sabe. E se o irmão sabe, fala para o outro irmão com amor para que a gente possa crescer todo mundo junto. Isso é de Deus. E então Jesus Cristo foi lá, em Marcos 16, 14, diz assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Então o Senhor foi lá e censurou-lhes. Vocês não acreditaram? Vocês têm um coração duro. Eu não disse que eu ia ressuscitar, depois não me viram ressurreto e vieram dizer por que vocês não acreditaram. E depois que o Senhor exortou, Deus é um Deus de amor, como eu disse. Exortação, ele mostra o seu erro, mas por amor a você. Ele chegou, falou a exortação e armou aos discípulos para que eles pudessem sair de onde eles estavam. Os discípulos estavam o quê que eu disse? Isso. E Jesus Cristo, depois de ter exortado, deu um motivo, né, porque eles estavam trancados. Agora Jesus Cristo ia dar a solução. Ele ia dar as armas para que os discípulos saíssem dali. E a primeira coisa que ele fez, Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Calma aí. Deixa eu ver se eu abro 24, 49. Só um minuto, gente, que eu anotei o versículo errado. Eu vou dizer, tem na Bíblia, gente. Pode confiar. Depois vocês podem procurar na Bíblia de estudo atrás e, se quiserem ver, né, como
Isso é de Deus também, buscar o que está se falando aqui, ver se está na Bíblia mesmo, porque o que a gente acredita aqui é só a palavra do Senhor. Então, tudo que é falado aqui, pode confirmar nessa palavra. E o que Jesus fez foi soprar o Espírito Santo sobre os discípulos. Era disso que os discípulos precisavam, do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele é uma promessa do Senhor Jesus. Quando Jesus Cristo ele veio, ressuscitou, ele subiu aos céus. E ele diz lá em João que é necessário que eu suba para que o Consolador desça. E que diga para vocês a minha palavra, que a minha palavra fique gravada no coração de vocês. Então, o que Jesus Cristo fez com os discípulos, ele soprou o Espírito Santo nos discípulos. E o Espírito Santo, na nossa vida, ele nos dá coragem. Ele nos dá ousadia, ele nos dá entendimento da palavra do Senhor. O Espírito Santo, ele nos dá amor, bondade, paciência. Esses são os frutos do Espírito Santo. Bondade, paciência, amor. E outros são 9. Está lá em Gálatas, se depois vocês quiserem ver. Então, eles foram munidos de armas para sair de onde eles estavam, trancados. Cadê o papel? E em Atos 1:8, diz assim. 1:8. Jesus falou para os discípulos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. O Espírito Santo trouxe tudo o que eu disse para vocês antes, coragem, ousadia, amor, todas as coisas eles eram capazes de ter, porque eles tinham o Espírito Santo na vida deles. E deu poder. O Espírito Santo dava poder aos discípulos. Soprou o Espírito? Então, vamos lá, gente. João 20:22. Só para eu mostrar para vocês. João 20:22 diz assim... Novamente, 21, né? Novamente Jesus disse: Pai, seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então está aqui. Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. E depois que Jesus Cristo fez tudo isso, ele chegou ao ponto final onde ele queria chegar e onde eu queria chegar com a igreja hoje. Marcos 16:15. Marcos 16, vou ler o 14 só para entrar no contexto. Lembra que Jesus Cristo exortou, né, os discípulos? Diz assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11 e enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Para isso que Jesus Cristo chegou lá dentro, para tirar os discípulos que eles estavam trancados. Jesus Cristo foram lá munir os apóstolos com o Espírito Santo de Deus, com todas as armas que eles precisavam para fazer aquilo que Jesus queria que ele fizesse. E depois ele disse: agora vão e preguem o evangelho a toda criatura. Vocês têm o Espírito Santo de Deus, vocês têm autoridade para fazer isso. Vão e preguem o evangelho a toda criatura. O que vocês viram e agora têm certeza, com convicção, porque eu ressuscitei ao terceiro dia, vocês estão vendo. Vocês não creram quando eu estava morto, mas eu ressurgi, vocês estão crendo agora e estão vendo que eu venci a morte. Agora vão lá e preguem o evangelho a toda criatura, porque existem pessoas que não acreditam, que não sabem disso. Tem pessoas que não acreditam, gente, tudo bem, mas pessoas que não sabem disso é culpa da gente. Porque Jesus Cristo disse para a gente: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E em Mateus 28, 16, 20, diz assim, 16 ao 20. 28, 16 ao 20. Os 11 discípulos, e isso no mesmo período, gente, certo? No mesmo período, a volta de Jesus Cristo. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É isso que o Senhor veio fazer. E é isso que o Senhor fala para a igreja essa noite. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, igreja. Não vamos ser egoístas de ficar aqui só escutando a palavra do Senhor e guardando para a gente. A gente não vai perder a nossa salvação se a gente estiver sentado aqui na igreja escutando a palavra e crendo não, porque a gente precisa crer para ser salvo. Mas isso é muito egoísmo da nossa parte. E por amor a Deus, a gente deve obedecer os seus mandamentos, porque o Senhor manda que a gente obedeça os mandamentos dele. Então, se a gente pensar um pouco, eu sei que muitas pessoas foram transformadas aqui pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Vocês estão vendo a vida que vocês estão vivendo hoje? Eu estou falando isso para mim também. Não era para eu estar aqui nessa cadeira, não. Só Deus sabe onde é que era para estar. Com certeza, feliz eu não estava. Feliz eu estou aqui, na casa do Senhor hoje, para a honra e glória do Senhor. Mas isso aconteceu porque alguém foi obediente à voz do Senhor e pregou o evangelho para você. Porque se ele não tivesse obedecido, você não estava aqui. Você não conhecia o Senhor Jesus, você não tinha a sua salvação, você não tinha uma palavra que lhe diz como é que você vive uma vida abundante aqui na terra. Porque sem a palavra do Senhor a gente pode até se enganar, mas no fundo você sabe que tem um vazio dentro de você que precisa ser preenchido por algo. E esse vazio é só o Senhor que preenche. Ele preenche por completo, porque Ele fez você para ser completo nele. E é assim que você vai ser completo, no Senhor Jesus. Então, depois que o Jesus Cristo falou isso para os discípulos, o que foi que os discípulos fizeram? Eles creram, em primeiro lugar, e depois eles obedeceram. Lá em Marcos 16, Marcos 16, 19 e 20, diz assim. Depois porque lá no 15 a gente leu, Marcos 16, 15, que Jesus Cristo falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Lá nos versículos 19 e 20 diz assim, depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram, onde é que eles estavam? Eles saíram de onde eles estavam e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então, meus irmãos, eles tiveram uma atitude de crer e obedecer. E por causa de 12 que creram e obedeceram, a gente está aqui hoje. Vocês têm noção da grandiosidade que é isso? Depois de 2000 anos, depois de milênios, a gente está aqui, servindo ao Senhor, por causa da obediência de 12, que foram lá e pregaram o evangelho. Se eles não tivessem obedecido, a gente não estava aqui. A gente não tinha tido a oportunidade de escutar essa palavra e viver o que a gente está vivendo hoje. Aleluia. E essas palavras, a gente viu que foram para os apóstolos e discípulos. Para os apóstolos, que eram discípulos, mesma coisa. E essa palavra foi trazida para a igreja porque a gente viu o exemplo dos discípulos, mas não é só para os discípulos, é para a gente. Nós somos os apóstolos, que eu digo, os que viveram com Jesus Cristo, somos para nós, servos de Deus. Essa palavra é viva para nós obedecermos hoje. E ontem eu escutei de um irmão da igreja, falou de Atos dos Apóstolos, e ele disse que foi até interessante porque se encaixou muito bem nessa palavra. O Senhor confirma, que diz assim que Atos dos Apóstolos é um livro que vem depois, né, disso tudo, depois do ID, depois que Jesus Cristo disse para os apóstolos irem pregar o evangelho. Atos dos Apóstolos fala a história de quando os apóstolos estavam obedecendo ao Senhor, estavam cumprindo o ID, estavam pregando por onde quer que eles passavam. E o final do livro dos apóstolos parece que não tem, é como se fosse um livro que cortou na metade, não tem um final, não tem uma paz do Senhor, ponto. Tem é como se tivesse 3 pontinhos. E esses 3 pontinhos vêm até hoje. Nós fazemos os atos, vamos dizer, os atos dos servos do Senhor. É isso que deve ser a nossa vida. Os nossos atos em obediência a Deus. Pregando o evangelho, saindo por aí,
né, obedecendo a Ele e usufruindo de tudo aquilo que o Senhor nos deu por meio do Espírito Santo. São as coisas, os frutos do Espírito que a gente já falou hoje. Poder, ousadia, amor e todas as outras coisas que o Senhor nos preenche. Até hoje, Atos dos Apóstolos continua. E a gente deve viver isso. Então, a pergunta que eu venho trazer para a igreja hoje, quais são as 4 paredes que estão na sua vida? O que é que está trancando você? O que é que está fazendo, o que é na sua vida que lhe deixa trancado de não obedecer esse mandamento do Senhor? É medo? É vergonha? É incredulidade? Dúvida? O que é que está lhe prendendo para fazer esse ID do Senhor? Alguma coisa está prendendo. Para você, se você já faz, meu irmão, glória a Deus, mas você pode fazer mais. E para você fazer mais, o que é que está lhe prendendo? O que é que está nos prendendo? É medo? Se for medo, a palavra do Senhor diz, o amor lança fora todo medo. Se é vergonha, Paulo diz, não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação do homem. É acomodação, a palavra do Senhor diz, desperta tu que dormes. Ocupado demais com as coisas seculares, a palavra do Senhor diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É falta de fé? Sabe como é que você tem fé, irmão? A palavra do Senhor diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você está buscando fé, vai em busca da palavra do Senhor, que Ele vai encher você de fé. Você esqueceu da palavra do Senhor, como os discípulos esqueceram? Aprenda com Davi, no Salmo 1. Davi dizia, eu medito na tua palavra dia e noite. Então, meditemos na palavra do Senhor diariamente, que a gente não vai esquecer as promessas nem a palavra dele. Você se acha incapaz? Pois o Senhor diz, Ele capacita os chamados. Ele não chama os capacitados. Ninguém aqui é capaz, mas o Senhor capacita. Você se acha fraco? Sabe o que é que o Senhor diz para você? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você é fraco que a minha fortaleza se manifesta em você, meu irmão. Porque você é fraco mesmo. Mas o Senhor pega a sua fraqueza e transforma em fortaleza, porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Você duvida da palavra? Sabe o que é que Jesus Cristo fez com Tomé? Eu falei hoje. Ele disse, veja e toque. Então, se você está com dúvida, veja e toque. Lembra daquela imagem? Aquele mar, aquele céu, foi o Senhor que criou. Olhe para o céu e olhe para o mar. Está lá, a prova de que Deus existe. Essa criação, essa natureza, já é prova que o Senhor existe. Mas tem mais coisas para você conhecer de Deus. Então, se você quiser conhecer mais de Deus, vá em busca de ver e tocar, que o Senhor vai lhe mostrar, assim como fez com Tomé. Você não consegue só, você acha assim, não, estou sozinho. A palavra de Deus diz, Jesus diz, você não está só, estarei com você até o fim dos tempos. A gente nunca está só. Quem serve o Senhor e crê nele nunca está só. O Senhor diz que está com a gente até o fim dos tempos. A vida eterna não tem fim, a presença do Senhor naqueles que creem. É a eternidade. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim, não acaba nunca. O Senhor é eterno e aqueles que creem nele vão herdar a salvação e vão ser eternos junto com ele, vão passar a eternidade com o Senhor. Mas, como foi dito, os apóstolos foram, né, venceram tudo isso. Eles tinham um espírito... lá em João 20, 26, diz assim. João 20, 26. João 20, 26 fala assim. Uma semana mais tarde... Nesse João 20, a gente leu no capítulo 21 que o Senhor Jesus soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Soprou. E eles estavam lá dentro, trancados ainda. Aí lá no versículo 26, diz assim, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai seja com vocês.
Então, apesar dos apóstolos terem o Espírito Santo de Deus na vida deles, que eles já estavam capacitados, eles já tinham tudo para fazer, eles já estavam munidos de todas as armas para obedecer ao Senhor Jesus, eles escolheram ficar trancados. Passaram mais uma semana lá, com o Espírito Santo de Deus mais trancado. Então, a palavra que eu venho para trazer para a igreja é que você pode ter o Espírito Santo de Deus, mas você tem a escolha de ficar trancado ou sair. E isso aí é uma escolha sua. Você é que tem que tomar a atitude de ir. Mas você já está munido. Você já tem todas as armas. Aleluia. E eu anotei aqui uma frase de uma oração que o pastor Carlos falou, que numa das orações, numa pregação que ele disse que a fé sem obras é apenas uma crendice. Então, se a gente tem uma fé no Senhor Deus e fica parado, a gente está tendo apenas uma crença, uma crendice assim, que não faz nada. Mas a gente deve ter uma fé que faz obras, uma fé que mostra sinais, uma fé que traz frutos, que faz frutos. É isso que o Senhor quer para nós, frutos da nossa vida, brotando da gente, pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida e a nossa obediência em agir de acordo com aquilo que o Senhor nos mandou. Então, é isso que Ele quer de nós. E, para finalizar, irmãos, eu queria voltar para a leitura oficial de hoje, que fala, que é em Marcos 5. Se vocês quiserem pegar o editorial, é o versículo que tem na frente. Não é o versículo que tem na frente, não. É Marcos 5, 18 a 20. Marcos 5... 18 ao 20. Posso ler? Amém? E diz assim: Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Licença. Nessa palavra, a gente vê um episódio que Jesus Cristo libertou um endemoniado que tinha uma legião. Há muito tempo, ele era oprimido por isso, e o Senhor Jesus o libertou. E quando ele foi liberto, a primeira coisa que ele quis é seguir o Senhor Jesus, né? Eu fui liberto, eu quero seguir Ele todo o tempo, eu quero largar tudo da minha vida e seguir Ele. Os apóstolos fizeram isso, eles largaram tudo, né? Eles tinham o seu emprego, era cobrador de imposto, pescador, e quando eles foram chamados por Jesus Cristo, eles largaram toda a vida deles, secular, né? Vamos dizer assim, largaram tudo só para seguir a Jesus Cristo. E esse foi diferente. Esse quis largar tudo para servir a Jesus Cristo, e Jesus Cristo disse assim: não, vá lá para os seus e diga para eles o que é que eu fiz na sua vida. E ele foi lá nos seus e disse para ele o que é que Jesus Cristo tinha feito na vida dele. Isso para a igreja, para a gente, vem a seguinte reflexão. Existem chamados do Senhor para ser missionário e largar tudo para pregar o evangelho? Existe. Existem pessoas que têm esse chamado específico. Viver só para a obra. Mas também existem pessoas que são todos são chamados para pregar o evangelho, mas existem pessoas que Jesus quer que pregue para os seus. Então, igreja, se Jesus Cristo lhe chamou para pregar o evangelho, o ID é para você. Não tem nenhum aqui que não seja. Todos é ID pregar o evangelho, todos, Camila, todos. Mas existem uns que Jesus Cristo diz: não, vá lá nos seus e pregue a minha palavra. Vá lá nos seus e diga o que é que eu faço na sua vida, porque eles estão precisando lá. Então, para a nossa vida, tem gente aqui na faculdade, eu faço faculdade, tem gente que trabalha, tem gente que vai para o interior. Todo dia a gente lidar com muitas pessoas. A gente conversa, a gente fala, ajuda, no trânsito, está passando na rua, as pessoas estão passando do nosso lado. E Jesus Cristo fala para a gente: pregue para os seus. Pregue para aqueles que estão ao seu lado. Fale do meu amor, fale do que eu estou fazendo na sua vida. Se o seu chamado não é largar tudo,
Isso é porque é individual de cada um. Cada um tem a sua reflexão agora. Se o seu chamado não é para largar tudo, entenda que o seu chamado é para pregar para os seus, os que estão ao seu redor. Então, igreja, hoje é um dia da gente reconhecer o que é que está trancando a gente. Todo mundo tem aqui algo que tranca. Como eu disse, pode ter gente que já prega o evangelho há muito tempo, mas você pode fazer mais. E para fazer mais, o que é que está lhe trancando? Então, vamos ter essa reflexão hoje. Vamos pensar, colocar diante de Deus e pedir para o Senhor para Ele nos ajudar a vencer essas barreiras, porque a gente já tem as armas. Só precisa da nossa atitude de buscar vencer essas barreiras para a gente fazer o que a gente precisa fazer, gente. E esperar no tempo do Senhor. Não ficar ansioso com isso. Porque a ansiedade, às vezes, pode fazer você retrair. Não é assim. Mas o Senhor disse que se você pedir, você vai receber. Ele não falou a hora nem o tempo, mas se você pedir, você vai receber. Então, vamos mudar de atitude hoje? Vamos buscar do Senhor largar aquilo que nos atrapalha e vamos buscar do Senhor pregar mais o Evangelho, aonde a gente está. Tem tanta pessoa precisando escutar, sabe? E, existem estratégias. Eu já ouvi várias estratégias de algumas pessoas da igreja, de entregar 100 folhetos numa semana, botar dentro da bolsa e ir para uma faculdade. Não, toda semana eu vou entregar 100 folhetos. Ou então dizer, todo dia eu vou falar para uma pessoa. Ou então, uma pessoa dentro do ônibus, eu vou falar do evangelho para ela, vou sentar do lado dela e vou falar. E também tem uma grande arma que a gente pode pregar o evangelho, o seu testemunho. E esse é um dos mais poderosos. O seu testemunho evangeliza muito. Sabe, a palavra do Senhor diz que nós somos cartas de Deus. As pessoas olham para a gente e nos lêem. Elas olham para você e ficam ali lendo. E se você exalar a palavra do Senhor e a presença do Senhor, ela vai ler a palavra do Senhor e a presença do Senhor. E ela vai reconhecer o Senhor na sua vida. Então, irmãos, vamos ficar de pé. Glória a Deus. O Ministério de Louvor vai tocar um louvor. E eu queria que nesse momento que a gente estivesse em adoração ao Senhor, a gente estivesse refletindo nessa palavra e conversando com Deus para saber o que é que está nos barrando. E pedir para o Senhor para nos ajudar a vencer essas barreiras. Porque o Senhor vai nos ajudar. O Senhor é conosco todo o tempo. O Senhor está do nosso lado todo o tempo. Até o fim dos tempos, como a gente viu aqui. Ele nunca nos abandona. A Luciana estava ministrando hoje e ela disse que todos podem lhe abandonar. Sua mãe pode lhe abandonar, mas o Senhor nunca lhe abandona. Então, que a gente possa estar orando por isso, que eu sei que quando a gente busca, Deus responde. E faz grandes coisas. Se nós buscarmos de sinceridade no coração e querendo, Deus responde. Então, glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. E amém. Aleluia, Jesus. Pastor Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo